Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Vamos lá então. A nossa aula hoje é uma introdução sobre artes visuais. Olhar, imaginar, criar. Hoje, então, mergulharemos em um universo fascinante de cores, formas e expressões que permeiam o nosso mundo. As artes visuais são muito mais do que simplesmente imagens estéticas, em um papel ou então em uma tela. São portais para a expressão humana. Ele, através da nossa imaginação, ele representa tudo aquilo que tem de bom na humanidade, de criativo, de humano, sabe? Para então poder compreender o mundo ao nosso redor e para manifestações da nossa criatividade mais profundas. É através dela que a gente consegue nos expressar todo tipo de sentimento, seja eles como raiva, amor, ódio, nossa visão deturpada do mundo, nossa visão criativa, nossa liberdade artística e assim por diante. Vamos então começar falando da importância das artes visuais. Por que estudar e valorizar as artes visuais no nosso currículo? A resposta é muito simples. Elas estão intrinsecamente ligadas à nossa expressão humana, à nossa formação, à nossa criatividade, à nossa individualidade, desde os primórdios da civilização. Os seres humanos têm então uma forma de imaginação visual, onde eles conseguem expressar isso, comunicar ideias, comunicar sentimentos e conceitos abstratos através das artes visuais. Desde pinturas rupestres até instalações de artes contemporâneas, a gente consegue visualizar esses traços, essas questões. Então, ela consegue também representar uma época, representar o convívio social, consegue comunicar a história, certo? As artes visuais têm sido muito importante e vital para a nossa cultura. Além disso, as artes visuais desempenham um papel crucial no desenvolvimento cognitivo e emocional. Ele tem um papel tanto na parte cognitiva, na nossa parte de como desenvolver, como pensar por si próprio, como imaginar, como ver novos olhares, novas distrações, novos mundos, e também a parte emocional. A gente consegue transmitir emoções, como já falei, sobre raiva, amor, vários tipos de sentimentos. A gente consegue ver isso da forma que o artista, ele coloca imagens sobre a tela, ele coloca o passado da tinta, as pincelagens, a forma como ela foi abordada. Elas nos ensinam então a observar o mundo com muito mais atenção, a interpretar pequenos símbolos e signos e desenvolver então habilidades de pensamentos críticos sobre uma questão. Ao explorar a obra de arte, nós somos convidados a refletir sobre questões profundas e a expandir a nossa compreensão do significado do próprio ser humano. Na era digital em que vivemos hoje, as artes visuais também elas desempenham um papel muito importante na comunicação e na expressão pessoal. Como a proliferação das mídias sociais, todo mundo aqui já viu quanto arte há nela. Como a arte na plataforma digital, na leitura, na interpretação, no visual, a capacidade de criar e interpretar vários tipos de visualmente impactantes, como se tornou vários templates,
como se tornou habilidade essencial para desenvolver os profissionais hoje, desde o design gráfico até a publicidade em si. Todas elas permeiam as artes visuais. Portanto, ao explorarmos o tema da arte visual, eu convido vocês a abrir a sua mente e os seus corações para uma vasta gama de possibilidades. Elas oferecem várias oportunidades no mundo de hoje. Como a gente falou, tem profissionais dedicados e exclusivos para isso na época atual. Vamos então mergulhar juntos em um mundo de beleza, criatividade e imaginação. É por esses três pilares que as artes visuais se mantêm: a beleza estética, a criatividade e a imaginação. Lembrando que a beleza pode ser a beleza a partir dos olhos de quem vê, certo? Então, onde então esse simples ato de olhar pode nos levar a descobertas surpreendentes e transformadoras? Tendo a visão certa, tendo a técnica certa, olhando com os olhares atentos, a gente consegue descobrir vários tipos de informações. Esse, então, é apenas o começo de uma jornada emocionante rumo ao universo das artes visuais. Prepare-se para explorar, imaginar e criar. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido aproveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Caros alunos, é com grande entusiasmo que hoje iniciamos a nossa jornada através do fascinante universo das artes visuais, sobre o tema Um Universo de Visualidades a Descobrir. Nossa videoaula explorará as infinitas possibilidades que esse campo vasto e inspirador oferece. Prepare-se então para uma aventura repleta de cores, formas e expressões artísticas que nos convidam a olhar além do óbvio, a imaginar o inimaginável e a criar o incriável. Vamos começar então abordando a temática, explorando o universo das artes visuais. Então, as artes visuais é uma porta de entrada para um mundo de descobertas emocionantes e de reflexões profundas. Elas nos convidam então a explorar diferentes perspectivas, a questionar certos conceitos pré-estabelecidos e a mergulhar num universo repleto de criatividade, imaginação e questionamentos sobre o que é belo. Ao nos permitir mergulhar nesse universo, nessa vasta gama de informações e de conhecimentos, nós somos convidados então a abrir nossos olhos para a beleza, a questionar o que é beleza, o que é estética e principalmente a beleza que nos cerca, a enxergar além da superfície e poder ver muito além do que é superficialmente mostrado para nós, a encontrar então um significado em cada pincelada, em cada traço, em cada imagem, tudo que nos é apresentado. Toda aquela estética, tudo aquilo que é visualizado, a gente tem que questionar, então, o que tem por trás daquilo. Qual a emoção que tenta ser passada?
Qual é a força que foi empregada? Qual é a estética que tentou ser passada para nós? Esse olhar crítico, então, é muito importante na arte, sempre respaldada no nosso conhecimento, na nossa cultura, na história que foi passada daquela pintura. Então, sempre a gente tem que questionar, mas também quem tem que questionar baseado em fatos, em evidência, em história, certo? Então, vamos falar um pouquinho também da importância do olhar na arte. O olhar é a porta de entrada para o mundo das artes visuais, correto? É através dele que nós conseguimos nos conectar às obras de arte, tentar visualizar a sua emoção, aquilo que tentou ser passado para nós, que nos deixa então nos envolver em sua narrativa, na história que aquela tela, que aquele traço quer nos contar. Então essa narrativa é o que nos permite ser tocados pelas suas emoções, pela emoção de quem? Do artista que ele tentou impregnar naquela obra, certo? Ao desenvolvermos então um olhar sensível e crítico, nós somos capazes de apreciar a riqueza nos detalhes, a riqueza e a diversidade das expressões visuais ao nosso redor. Além disso, o olhar nos possibilita a transcender a barreira da linguagem verbal, correto? E nos comunicar de forma universal através das imagens que criamos, que nós somos objetos de interpretação, as imagens que nos são apresentadas, a reprodutividade técnica que nos é empregada, que nos é apresentada e assim por diante. Sobre a imaginação como ferramenta criativa, então. A imaginação é a força motriz por trás de toda a criação artística, concordam? É ela que nos permite ir além do que é visível, do que é óbvio, do que é a primeira impressão que nós temos sobre aquilo. É ela que nos impulsiona a explorar novos territórios, a experimentar novas formas de expressão, novas formas de linguagem, novas formas de leitura. Ao exercitarmos então a nossa imaginação, nós somos capazes de criar um mundo inteiro a partir de um simples traço, certo? E de forma então a dar vida a personagens, a cenários que só existem na nossa mente. E é esse poder transformador da imaginação que nos permite então transcender os limites da realidade e nos conectar com algo muito maior que nós mesmos. Quantas obras de artes estão muito mais antigas e permaneceram muito mais tempo do que o seu próprio criador, certo? Portanto, ao explorar o tema de universo de visualidades a descobrir, dentro da temática das artes visuais, então eu convido vocês a embarcar nessa jornada de autoconhecimento e de descobertas a partir de uma avaliação crítica, embasada em fatos, em história, no seu ponto de vista também, certo? E que nos possamos então abrir os nossos olhos a expandir nossa imaginação e liberar a nossa criatividade para explorar os infinitos horizontes que esse universo tão vasto e inspirador tem a nos oferecer. Então nós estamos aqui apenas começando essa emocionante jornada ao rumo ao entendimento das profundas artes visuais. Esse mundo profundo ao nosso redor que nós podemos conviver, visualizar, interpretar. Então, a partir de agora, eu quero convidar vocês a explorar, a criar e a imaginarmos juntos essas possibilidades. Vamos nos apoiar nos materiais didáticos, nas leituras, vamos aprofundar o nosso conhecimento e sempre lembrar de explorar, imaginar e criar, sempre de forma crítica, tá bom? A arte visual ela demanda tempo, ela demanda apreciação, ela demanda degustação, certo? Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido proveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro,
onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Na nossa aula de hoje, iremos explorar uma abordagem fundamental para o ensino das artes visuais, a abordagem triangular. Dentro da temática Artes Visuais, Olhar, Imaginar e Criar, esta abordagem oferece um guia valioso para os educadores que desejam promover uma experiência enriquecedora e significativa na aprendizagem das artes. Vamos mergulhar nesse conceito e entender como aplicá-lo na prática. Estão preparados? Vamos então lá. Sobre o conceito da abordagem triangular, então. A abordagem triangular, então, ela propõe uma integração entre os três elementos essenciais no ensino das artes visuais: o fazer artístico, o conhecer a arte e o refletir, certo? Então, a gente vai então fazer essas três partes: o fazer artístico, o conhecer a arte e o refletir sobre a arte na aula de hoje. Esses três pilares, então, ele formam uma base sólida para uma educação artística, holística e eficaz. Vamos então para o primeiro ponto, o fazer artístico. No fazer artístico, ele envolve a prática criativa, onde os alunos têm a oportunidade de experimentar diferentes materiais, diferentes técnicas e diferentes processos artísticos. É através do fazer que eles desenvolvem as suas habilidades manuais e assim expressam as suas identidades, as suas emoções e exploram também a sua própria identidade artística. Já quando a gente fala sobre conhecer a arte, nós nos referimos sobre ao estudo da arte e a apreciação então de obras de artes produzidas ao longo da história, em diferentes culturas, em diferentes épocas, certo? Então, toda a história da arte, todo o estudo da arte, certo? Essa que faz o conhecer a arte. Os alunos, então, eles são incentivados a analisar e interpretar obras de artes. Ao conter, então, essas informações, a gente consegue o quê? Fazer um contexto histórico, crítico e assim formar, então, pessoas criadas a partir de uma visão artística, com habilidades para reconhecer as diversidades e as diversas expressões artísticas que existem no mundo. Já quando a gente se refere sobre o refletir sobre a arte, nós consideramos então toda a discussão, toda a reflexão sobre as obras de arte, bem como todo o seu propósito criativo, certo? Então, nesse aqui a gente vai refletir sempre sobre o objetivo, sobre as emoções, sobre o que consiste. A gente vai fazer essas discussões reflexivas sobre a obra de arte. Então, nesse aspecto, os alunos estão encorajados a quê? A pensar criticamente sobre as escolhas artísticas que eles fazem ou que eles vão vir a fazer, a avaliar o seu próprio trabalho e o trabalho dos colegas, e assim considerar o quê? O papel da arte também na sociedade, na cultura, na história, certo?
Um exemplo prático que a gente pode fazer é criar, por exemplo, um autorretrato. Então aqui, vamos fazer esse exemplo. Vamos aqui pedir para os alunos criarem, fazendo através de uma abordagem triangular, a criação de um autorretrato. É um tema clássico da história, certo? Da arte, que permite o quê? Explorar os diferentes aspectos e o fazer artístico, do conhecer a arte e do refletir sobre a arte. Quando a gente olha sobre esse autorretrato no viés do fazer artístico, os alunos então são convidados a criar o seu próprio autorretrato utilizando materiais de sua escolha. Pode ser lápis, tinta, giz de cera ou até mesmo alguma técnica digital. Essa parte não tem problema, você pode dar liberdade ao aluno para escolher o material mesmo. Eles então estão liberados para experimentar diferentes estilos e diferentes abordagens artísticas, assim como diferentes ferramentas artísticas, expressando então a sua individualidade e a sua visão sobre si mesmo. Quando a gente olha essa atividade sobre o conhecer da arte, sobre o viés do conhecer a arte, antes de começar a criação então desse autorretrato, os alunos serão então introduzidos ao quê? As obras de artes renomadas que exploram o tema do autorretrato, como Frida, Van Gogh e outros, certo? Eles então são incentivados a observar e analisar essas obras de arte, identificando os elementos em comuns entre elas ou os elementos que eles mais se identificam, que eles mais gostariam de utilizar e os diferentes estilos e as diferentes técnicas que cada pintor, que cada artista emprega, certo? Quando a gente fala então no viés do refletir sobre a arte, após então a conclusão do autorretrato dos alunos, os alunos então são convidados a participar de uma discussão em grupo, de preferência, sobre o processo criativo e as escolhas artísticas que eles fizeram, certo? Sempre de forma crítica e debatendo. Eles então são encorajados a refletir sobre a sua obra e se ela reflete a sua identidade, as suas experiências pessoais, bem como compartilha a sua impressão sobre como ele consegue se auto-ver nesse autorretrato, certo? E também as impressões sobre o trabalho dos colegas. Então, essa reflexão, ela é bem rica. Você tem que conduzir, então, esse debate para a gente sempre o quê? Conseguir extrair essa visão, essa abordagem triangular. Então, quando a gente fala sobre a abordagem triangular, ela oferece, então, um modelo flexível e abrangente de ensinos de artes visuais, concordam? Que valorizam o quê? Tanto a prática criativa quanto o estudo crítico da arte. Ao interagir e integrar o processo do fazer artístico, o conhecer a arte e o refletir sobre a arte, os educadores, então, podem proporcionar aos alunos uma experiência enriquecedora e significativa, que o que sempre prepara eles, os prepara no caso, né, para não apenas como desenvolver as habilidades artísticas dele, mas como cidadãos críticos e culturalmente conscientes. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido aproveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!